Olá, boa tarde. Vamos dar início ao 25º webinário, né? A internacionalização muito além do print. É um espaço nas tardes de quartas-feiras em que nós compartilhamos as experiências dos nossos professores, dos nossos alunos que foram financiados não apenas pela pelo projeto Print, né, da UFRN, financiado pela CAPES, mas qualquer ação de internacionalização. É uma forma de fazermos com que aquela pesquisa, aquele conhecimento chegue muito mais na ponta. Né? Hoje estamos com um programa de pós-graduação em ecologia, programa que está de parabéns, né? Teve uma trajetória excepcional na UFRN, desde a sua criação. Lá era bioecologia aquática, ofertava apenas só mestrado. Aí o professor Marcos Rogério, quando coordenador, fez um projeto do doutorado e passou a ser ecologia com a área aquática, com a área terrestre. E aí começamos a, a sedimentar, né, um caminho científico de formação de recursos humanos de excelência. Passamos para 6 e agora passamos a ser o segundo programa nota 7 da UFRN. Independente da nota, nós já sabíamos que a ecologia era nota 7 pela dedicação de cada professor, pelo empenho de cada um. A excelência não é uma nota. A excelência é o hábito de fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. E é isso que a UFRN, por meio do seu sistema de pós-graduação, procura. Mesmo no programa 3, que foi recém-criado, naquele que está lá há muito tempo com nota 3, a gente precisa que os alunos, que os professores, que a gestão se dediquem a fazer o seu melhor. A nota é uma consequência. Quando a gente fala de nota 7, a gente está falando de um programa que não é referência na UFRN apenas, não é referência apenas no Nordeste ou no Brasil, mas que a gente está dando uma formação de mestre e doutor equivalente às melhores universidades do mundo na área, sem esquecer o nosso caráter regional, a nossa responsabilidade com o impacto na sociedade da região aqui do nosso entorno. Então, a responsabilidade da gente cresce sempre que a gente melhora a nossa nota, assim como cresce quando eu termino a graduação, cresce mais ainda quando eu termino o mestrado e mais ainda quando eu termino o doutorado. Você agora é doutor em ecologia, Raul. Vai ser exigido como um doutor, não mais como um aluno. E como doutor, a gente precisa ter metodologia científica, a gente precisa saber montar projetos de pesquisa, a gente precisa saber conversar com parceiros e colaboradores em qualquer lugar do mundo, naquela temática que a gente é especialista. A gente precisa saber dar publicidade, e publicidade nas revistas científicas. Não é ir para a televisão ficar fazendo propaganda, dando entrevista. É publicidade científica, publicar bem, colaborar para que naquela área de conhecimento outras pessoas continuem de onde a gente parou. Então, hoje, coordenador da pós-graduação em ecologia, o professor Fúvio também está aqui, a professora Juliana, que acabou de deixar a coordenação, mas que teve uma grande responsabilidade, que foi conduzir o programa nos últimos 4 anos e fazer um relatório, né, que foi muito elogiado e que acabou culminando, né, resultando na subida da nota. Conseguiu fazer com que o relatório refletisse a excelência das nossas atividades. Às vezes a gente faz muito bem tudo, mas não consegue escrever, não consegue relatar de maneira adequada. E a professora Adriana, que também é ex-coordenadora do programa de pós-graduação em ecologia e atualmente nos ajuda aqui na Pró-Reitoria de Pós-Graduação como diretora de gestão e internacionalização, que vai conduzir aqui a tarde de hoje. Né? Então, Raul é funcionário
da UFRN, né? Como tudo, a gente sempre tem dificuldades, né? Mas a gente precisa ter determinação, né? Não dá para a gente desistir quando recebemos o primeiro não de que você não vai fazer o seu doutorado sanduíche no exterior. A gente precisa persistir com serenidade, que os objetivos que a gente consegue alcançar. Fez um excelente trabalho, teve uma boa produção e já está de volta sendo mais um doutor aqui nos quadros da UFRN. A professora Gislene, né, Gislene, a quem eu já parabenizo, né, também pela orientação do Raul e pela maneira serena como sempre tem conduzido aí os seus alunos. Serenidade não significa dizer passividade, né? A gente precisa ter o pulso firme, a determinação e brilhar os olhos nos novos desafios, nos nossos desafios científicos, né? Então o Raul passou um ano aí no Canadá, aproximadamente isso, fazendo uma parte da sua tese de doutorado, que está dentro de um projeto de cooperação mais amplo, que é o grande sentido do PRINT. O financiamento vai terminar daqui a 2 anos, mas a internacionalização não pode terminar porque o financiamento específico terminou. A gente precisa conseguir novos financiamentos para continuar crescendo, mas a grande função do PRINT foi abrir novos caminhos, abrir novas parcerias e consolidar as já existentes, né? E a gente colocando estrategicamente na instituição quais são as áreas, quais são os temas de interesse, chamando os pesquisadores envolvidos nos programas para atuarem naquele tema. É lógico que não podemos abranger todos os temas de pesquisa, todas as áreas de concentração, todas as linhas de pesquisa de todos os programas da universidade. Se todos são estratégicos para a internacionalização, a gente está dizendo que nenhum é. Por isso que a universidade precisou, lá atrás, se debruçar, fazer uma profunda discussão séria, com maturidade, e definiu alguns temas, que são temas transversais e que podem e devem ser abordados por programas diferentes, por profissionais com competências diferentes, por áreas diferentes, mas cada um dentro da sua especialidade, como tecnologia espacial, desenvolvimento sustentável, nanotecnologia, que é abordado tanto pelo pessoal da área de saúde e medicamentos, como o pessoal da física, o pessoal da engenharia, né? Energia, tema extremamente transversal. Então a universidade teve a maturidade de definir esses temas e de ir implementando ao longo aí dos anos esse projeto, que até agora só tem nos dado alegria, né? É sempre importante destacar que, apesar das restrições orçamentárias, a CAPES honrou integralmente tudo aquilo que tinha sido aprovado e honrou as cotas. Nós fizemos um projeto com um dólar de 2,3, o dólar está em 5,5, mas o número de cotas foi honrado. O orçamento executado é muito maior do que o orçamento que era previsto lá atrás. As dificuldades que a gente teve de operacionalização são muito pequenas frente ao resultado acadêmico e científico que o projeto está dando, né? Então eu vou agradecer a presença de todos, né, que vão compartilhar conosco aqui mais essa tarde, a 25ª tarde em que temos a oportunidade de apresentar de uma linguagem clara, mostrar a qualidade da ciência, o impacto que a ciência produz na vida das pessoas, né, e que a gente não consegue enxergar, né, a gente acha que é muito abstrato, a gente não chega a uma solução final com uma tese de doutorado, a gente constrói soluções com teses de doutorado, com dissertações de mestrado. A gente vai amadurecendo e melhorando a cada dia. O cientista, quanto mais maduro, melhor ele é. E mais inovador, por incrível que pareça, ele pode ser, dada a sua bagagem, experiência acumulada ao longo dos anos. Então, vou pedir à professora Adriana conduzir a tarde, a professora Gislene vai fazer uma apresentação e depois
Raul. E nós vamos, em seguida, né, abrir para quem quiser fazer os seus comentários, fazer as suas colocações e aproveitar mais a oportunidade de perguntar, né? Raul fazer aquelas perguntas que a banca não fez na defesa de tese dele. Então, Adriana, a palavra é sua. Ou podemos passar para a Gislene direto, né, se você quiser. Acho que sim, vamos começar. Né? Então, tá ótimo. Muito obrigada, professor Rubens, pela introdução. Boa tarde a todos e todas que estão presentes aqui. Eu vou dar uma visão inicial do que é esse grande projeto, que é um projeto internacional que a gente está tocando aqui, né? Relacionado à restauração da Caatinga, mas de um grande experimento que a gente montou para restauração. Espera aí, deixa eu ver. Só estou abrindo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Ainda não, professor. Espera aí que vai... Não entrou ainda. Deu certo. Entrando. Isso. Pronto, apareceu. Deu certo, né? Não está no modo de apresentação ainda, mas a gente está vendo a... Vou abrir aqui o modo de apresentação. Então, meu nome é Gislene Ganadi, eu montei uma rede internacional, quer dizer, eu estou dentro de uma rede internacional de experimentos de diversidade e funcionamento de ecossistemas, e isso muito voltado à implicação para a restauração da Caatinga, que esse é um mote que a gente tem trabalhado aqui no Laboratório de Ecologia da Restauração, que está ligado, né, aos nossos projetos ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, e o Departamento de Ecologia aqui no Centro de Biociências. E uma coisa bem importante para a gente pensar no geral é que a gente está na década da restauração, que é de 2021 a 2030. Então, as Nações Unidas estão dando esse grande investimento mundial para que os países comecem a plantar florestas e capturar o carbono para mitigar as mudanças climáticas, né? Porque as árvores são capazes de capturar esse carbono. E os ecossistemas secos do mundo são 41% da superfície da Terra, 35% da população mundial. E a gente está vivendo aqui num ecossistema seco, que é a Caatinga, né? Que é essa floresta tropical sazonalmente seca, que tem aí quase 900 mil quilômetros quadrados, e que tem essa estação seca e úmida bem definida, mas tem uma flora super diversificada, com espécies belíssimas de planta, muitas espécies endêmicas, também uma fauna muito interessante, né, que também muitas espécies endêmicas aqui da Caatinga. Então, é um ambiente muito precioso, que tem suas características, né, tem essa estação seca e chuvosa bem definidas, né, sempre tem esse período de seca que ele sempre acontece, nem sempre a chuva vem, mas a água, então, é um recurso limitante, só que os solos são ricos. Então, quando você tem uma floresta assim, as plantas podem se dar ao luxo de perder as folhas, né, durante a estação seca, e o Raul vai falar um pouco sobre o projeto que está sendo feito, né, de perda de folhas também nessas áreas. E as plantas têm muitas adaptações, inclusive para caules verdes, para fotossíntese, para raízes com uma quantidade imensa de recursos que a planta guarda na raiz para poder florir, para poder frutificar. Só que, assim, 50% da Caatinga já foi destruída. O que sobra são grandes remanescentes, só que esses remanescentes de Caatinga, eles têm sofrido esse distúrbio crônico, né, de retirada de madeira, retirada de solo, de pastejo. Isso está levando à desertificação. Hoje em dia, a gente tem 16% da Caatinga já em estado de desertificação. E aí, quando a gente pensa em restauração, esses programas de restauração, assim, quando eu cheguei aqui, a gente estava nesse problema de 70% das plantas que você coloca morrem, porque o ambiente é muito seco. Isso é um exemplo aqui de um programa de restauração que foi feito em Cabrobó. Eles gastaram 2 milhões de reais em 30 hectares. E hoje em dia, 5 anos depois, 95% de mortalidade, hoje em dia não tem nenhuma planta viva mais, né? E fizeram tudo o que eles puderam, veio uma empresa de fora, trouxe semente, água, açude, um monte de coisa, mas teve pouco sucesso na restauração. Então, o primeiro passo que a gente pensou é assim, como é que a gente aumenta a sobrevivência dessas plantas na restauração, do que você transplanta, né? Para poder montar esse grande experimento que era o foco, o experimento de diversidade, que é essa rede mundial. A gente sabe que as plantas
para as plantas, a água é um fator limitante, e a gente desenvolveu um método novo de plantio, onde a planta consegue descer, né, a raiz dela e pegar água lá embaixo, porque ela tem muita raiz para fazer isso. Então, o método de produção padrão, as plantas estão nesses saquinhos mais curtos, plantas pequenas com raízes pequenas. E a gente desenvolveu um método de plantio das mudas em canos de PVC, que a água vai por baixo, a raiz vai de encontro à água e a raiz cresce 1 metro. E isso permite que as plantas também consigam crescer bem a sua parte aérea. Isso aqui é uma planta de ipê roxo, que é bem conhecida, a gente vê aqui no campus às vezes, com raízes que se desenvolveram em 2 meses em caso de vegetação, e essa é a quantidade de raiz que você encontra nesses canos. Então, o investimento de raiz é muito importante para essas plantas. Esse foi um trabalho de doutorado da Cíntia, que ela mostra que a medida da planta, por exemplo, o angico crescendo aqui menos de meio metro e crescendo 1 metro de raiz nos primeiros 3 meses, isso para várias espécies. Esse crescimento de raiz, ele é bem conspícuo para várias espécies da caatinga. E elas têm dentro da raiz também muito estoque de amido, de estoque de proteína, aminoácido, e até água, que ajuda, açúcar, né, que ajuda as plantas a florirem, a produzirem suas folhas quando a estação chuvosa chega, né? Esse é um trabalho do Dr. Felipe Marinho, né, que fez doutorado também no programa de pós-graduação. Só mostrando para vocês aqui um videozinho rápido de como foi esse método que a gente desenvolveu. A gente põe as plantas na sementeira e pequenininha nesse cano, e vai regando com água embaixo. Depois de 6 meses, elas cresceram tudo no cano. A raiz, você tira as bandas, tira a parte de fora, faz um buraco de 1 metro e coloca a água lá embaixo desse buraco. E aí você tampa com a terra e consegue tirar as abas desse cano de volta e reaproveita esse cano, 100% dos canos são reaproveitados. E a raiz fica, então, em contato direto com a terra, mas é uma raiz longa que consegue pegar a água lá embaixo. Então, o que aconteceu? A gente fez vários testes e viu que a sobrevivência ficava em torno de 70% com as plantas de raízes longas, quando, em geral, ela é de 30% só. Então, a partir daí, a gente até ganhou um certificado da ONU, Dryland Champions, por essa técnica de plantio com a raiz, e a gente já tinha uma maneira, então, de começar a plantar e poder combinar espécies em experimentos de ampla escala de restauração, que são esses experimentos que a gente tem a ligação com o mundo, né? E a ideia aí é você ter regras, né? Entender as regras de agrupamento de espécies. Será que as espécies vão estar se prejudicando quando estão próximas? Será que elas vão estar se facilitando? Existe uma hipótese, quanto mais seco, mais difícil o ambiente, as espécies se facilitam mais, as espécies de plantas. Então, a gente estava pensando em entender, primeiro facilitação, depois diversidade nesses locais para poder montar esse grande experimento. Então, para facilitação, a gente fez alguns experimentos colocando plântulas e sementes embaixo de árvores e distante dessas árvores, para medir o quanto que elas estavam crescendo melhor embaixo da árvore ou não. E a gente viu que na caatinga a facilitação é um processo muito importante. A maioria das plantas que a gente testou, elas se dão melhor, né? Num índice que a gente calculou, estão sendo facilitadas em geral pelas outras plantas. Foram 3 espécies que a gente testou como facilitadoras. Então, facilitação é um processo importante na caatinga, as plantas se ajudam, né? E aí a gente ampliou esse experimento para cerca de 16 espécies da caatinga, em que a gente fez também esses testes, colocando plantas embaixo da árvore e plantas distantes da árvore. Fez esse cálculo, né, de capacidade de facilitação. Esse é um trabalho da Marina Fagundes, também é doutora aqui pelo programa de pós-graduação. Ela fez um sanduíche lá na Alemanha e trabalhou com esse gradiente de facilitação, mostrando que existe um gradiente. Tem plantas que são melhores facilitadoras e outras são mais competidoras das árvores. A partir daí, a gente já começa a pensar como é que a gente combina, então, né? Como é que a gente usa esse processo de facilitação ao nosso favor para restaurar comunidades usando plantas facilitadoras. E a ideia de combinar a espécie é uma ideia que vem há bastante tempo no mundo, nessa discussão da importância da diversidade de espécies para o funcionamento dos sistemas. E a gente queria aplicar isso, então, à restauração. Então, você tem uma relação positiva, já de vários trabalhos que são feitos, em que, com o aumento da diversidade de espécies que você tem numa comunidade de plantas, você tem melhoria de funções ecossistêmicas, como produção de biomassa, decomposição, né, que foi o trabalho do Raul.
E a gente também teve um trabalho inicial feito pelo Guilherme Mazzocchini, que foi aluno de doutorado também no nosso programa de pós-graduação, e também um pós-doc no laboratório, ele deu sequência ao trabalho. Ele fez um sanduíche também em Oxford, com uma das pessoas que são chaves nessa rede que a gente montou, e ele mostrou que para a Caatinga, tem uma relação positiva entre ter uma diversidade filogenética maior de plantas e ter uma estabilidade da vegetação e ela voltar a ser verde depois da seca. Então, assim, na realidade, a vegetação, a diversidade filogenética das plantas é mais importante para explicar essa resiliência da vegetação para ser verde do que algumas medidas de clima, né? Então, você vê a importância da biodiversidade nesse trabalho aí do Guilherme. E aí, o que aconteceu? A gente tentou entender alguns mecanismos que fazem a construção dessas comunidades serem melhores quando você usa mais espécies de plantas. Então, o mecanismo de complementaridade é um em que você espera que as espécies que você planta tenham uso diferencial do recurso. Algumas pegam nutriente embaixo, trazem água para cima. E com esse uso diferencial, quando elas estão juntas, elas exploram melhor, tanto o solo quanto a parte aérea, para conseguir criar mais biomassa, que é um funcionamento do sistema, né? Captura de carbono e biomassa. Complementaridade é um processo que a gente testa. O outro é a facilitação que eu falei para vocês, essa capacidade das plantas melhorarem o solo, melhorarem o microclima e fazer com que essa melhoria leve a uma melhor produção de biomassa, ou ciclagem de nutrientes dentro dos sistemas que a gente está restaurando, né, reconstruindo. Então, aqui que a gente fez? A gente fez a implementação desse experimento de biodiversidade. Esses experimentos BEF vêm de Biodiversity and Ecosystem Function, que é o quanto a biodiversidade está influenciando a função dos ecossistemas. E a gente conseguiu, por ter essa nova técnica, a capacidade de produzir, de criar um experimento de ampla escala BEF aqui no Brasil. Ele foi criado na Floresta Nacional de Açu, na Caatinga, com essa nova técnica da raiz grande, né? E hoje ele é um sítio PELD, ele é um projeto ecológico de longa duração. Na realidade, ele foi o primeiro projeto ecológico de longa duração experimental em toda a história, né, dos projetos ecológicos de longa duração, que geralmente são medidas, né, de longo prazo em florestas estabelecidas. Então, a gente montou esse experimento, e esse experimento está ligado exatamente a essa rede, e que o Raul foi visitar, né, no grupo que está no Canadá, né, trabalhando lá nessa rede, que é o Alan Paquette, que foi o orientador do Raul na Universidade de Montreal, né, ele foi a cabeça desse artigo, né, que publicou falando de 1 milhão de árvores para a ciência, em que a gente tem vários experimentos de diversidade de árvores, medindo quanto a diversidade de árvores pode a estabilidade dos sistemas. O nosso experimento chama Brasil Dry, foi o primeiro experimento na América do Sul montado dentro dessa rede, e a gente tem várias localidades e também contato e trabalhos, né? O pessoal da China, desse experimento BF, veio há um mês atrás, a gente fez um workshop juntos, visitou o Brasil Dry, a gente tem o pessoal da Europa, que já foram alunos lá, da Alemanha, que já foram alunos uma rede grande de experimentos com árvores, né, de diversidade. O nosso experimento em particular, ele tem aí uma espécie, que são as monoculturas, 2 espécies de árvores, 4, 8 ou 16, e a gente tem uma área de 3,3 hectares com 155 parcelas, e a gente plantou aí 4.704 plantas, né, no total, de 16 espécies nessa área. Então, esse plantio foi feito em junho de 2016, bem na estação seca, por questões logísticas, e as raízes grandes, colocando água embaixo, e a gente teve a feliz, né, resposta de que logo 8 meses depois, quando começou a chover, as plantas realmente sobreviveram 73%, a expectativa seria 30%, técnica, então colocaram aí folhas, já eram plantas maiores, né, e essa sobrevivência se deu de maneira diferente entre as espécies, né, algumas sobreviveram mais. A gente tem a Jurema preta aqui, que é uma espécie que a gente viu que é bem chave
dentro desse sistema, né, porque produz flores para polinizadores, porque captura nitrogênio no solo, que ela é uma fixadora de nitrogênio. A gente tem o Leonardo Teixeira, que foi aluno também do nosso programa de pós-graduação, fez um sanduíche na Alemanha, inclusive depois desse sanduíche ele conseguiu um emprego lá na Alemanha, professor lá hoje em dia, e ele trabalhou com essas espécies. Essa jurema que eu estava falando para vocês é uma espécie que ela tem características importantíssimas de multifuncionalidade. Ela retém mais água no solo, ela inibe a perda de solo, ela aumenta a quantidade de fósforo, de nitrogênio, ela tem multifuncionalidades, mas outras espécies também são capazes de absorver nitrogênio, né? Esse foi um experimento que ele fez, mostrando a diferença entre espécies. Então, enfim, essa alta sobrevivência que a gente teve com a aplicação da técnica, ela foi bem positiva, né? 16 espécies arbóreas, a gente plantou em 3 hectares, no final da estação chuvosa, nada choveu, e 8 meses depois a gente teve essa sobrevivência alta, né? Eu queria mostrar para vocês só uma coisa, que eu adoro mostrar isso, que é um filminho dessa área, né? Eu só vou parar aqui, que eu vou abrir a apresentação, como ela fosse uma guia, um filminho dessa área. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, pode Vocês continuar. estão vendo aqui? Sim, professor. Então, devem estar vendo e ouvindo, né? Deixa eu abrir. Desde que a gente plantou até 2019, eu depois vou mostrar umas fotos mais recentes. Um momento de plantio. Isso é só para vocês terem uma ideia, né, do... Peraí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, aí eu vou só voltar aqui para finalizar. Vocês puderam ver aí o experimento, né? Que é o experimento que está vinculado a essa rede. Aqui a gente tem...
só mostrando aqui que várias das plantas produziram flores, né? Desde o início, assim, a partir do segundo, terceiro ano, a gente já tinha produção de flores, agora em 2022, né? Teve um crescimento grande, muito mais espécies produzindo flores, ele está se desenvolvendo bem. A gente fez medidas de produção de biomassa como funcionamento desse experimento, e a gente viu que a facilitação ela é bem importante para o aumento na produção de biomassa, desde o início, né? E para a fauna, né, muitos organismos da fauna aí se estabeleceram na área, e a gente tem, principalmente para insetos, medidas assim, de vários grupos de insetos, foi mestrado da Marina Moura, também do programa de pós-graduação, e a gente tem um efeito da diversidade de plantas na diversidade de insetos. Com uma maior diversidade de plantas, a gente encontra maior diversidade de insetos também, que é um próximo nível trófico ali, né, no sistema. E a gente tem interesse em criar modelos de restauração usando a diversidade, usando a facilitação para melhorar a vida das pessoas. Esse é um trabalho, a Tainá é aluna da Adriana Carvalho, né? E ela fez um trabalho sobre restauração, suprimento e demanda, né, do quanto as plantas têm de potencial de produção de madeira, de regulação de polinização, e o quanto as pessoas precisam disso, e mapeou, né, fez um mapeamento de onde essas plantas podem estar, nos lugares onde as pessoas mais necessitam, né, desses serviços ecossistêmicos, né? E aí a gente tem essa coisa de produção de flor que a gente está muito interessado em encontrar os modelos vinculados à diversidade e à facilitação que levam a uma maior produção de flor e, dessa forma, uma maior produção de jandaíra, que é uma abelha nativa, sem ferrão, que o mel é 10 vezes mais caro que o mel comum, também tem a própolis, que é bem caro, e a gente queria fazer alguns grupos, né, de pessoas na produção, principalmente mulheres em cooperativas, e a gente pensa, a caatinga, a cooperativa, uma coisa incipiente. Não, a caatinga tem uma série de patentes, isso foi um levantamento que a gente fez, né, tem várias áreas de patente, e a maior parte está em cosmético e farmacêutico, e tem muitos cosméticos que as pessoas já produzem, né, tirados de plantas e folhas da caatinga. Então, a gente está querendo ver, né, todos esses, junto com o departamento de farmácia, a gente já tem esse convênio para ver essa produção de flavonoides, alcaloides e terpenos das folhas da caatinga para produzir cooperativas de produção de sabonetes e medicamentos e melhorar a vida das pessoas que estão ali restaurando, né, com os modelos de restauração que produzem uma quantidade maior de compostos. É isso que a gente está olhando daqui para frente, dentro desse Centro de Tecnologia de Capacitação e Restauração da Caatinga, que a gente está fundando, já está criando a infraestrutura dentro da Floresta Nacional de Açu. Ele vai garantir várias coisas, inclusive que as compensações ambientais funcionem, que as pessoas sejam treinadas na restauração com as informações que a gente está girando, é o SICA, né, na Floresta Nacional de Açu. E aí o Raul vai falar um pouquinho agora da ligação desse experimento, né, com o experimento do Canadá, que é um experimento de diversidade e estabilidade também, onde o funcionamento que ele vai estar trabalhando, que trabalhou, é decomposição de folhas para incorporação no solo, nos nutrientes do solo, né? Então, aqui é só o pessoal do laboratório. Obrigada, gente. Aí eu chamo o Raul aí para falar agora um pouquinho do experimento que ele fez, né, que ele trabalhou lá no Canadá. Obrigado, Giz, pela introdução aí. E boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os professores e alunos que estão aqui. E vou tentar agora fazer o compartilhamento aqui da tela. Bem, pessoal, e como o professor Alice falou, o meu objeto de estudo durante o doutorado foi a decomposição da serrapilheira, né? E durante o doutorado de sanduíche, eu tive a oportunidade de ir até o Canadá e trabalhar com o professor, também com o professor Alan Paquette, lá da UQAM, que é o chefe lá do laboratório, né, o coordenador do laboratório, lá do laboratório do Alan Paquette. E
lá apelidado de PacLab, e eu vou contar um pouco para vocês já a experiência que a gente teve lá, mas, primeiramente, ressaltar aqui o título da palestra, né? Testando o efeito da biodiversidade vegetal sobre a decomposição de serrapilheira em duas florestas decíduas com contextos climáticos opostos, né? Já que eu tive a oportunidade de fazer experimentos lá na floresta temperada e também aqui na Caatinga, né? E só para fazer uma pequena introdução para o pessoal que não está muito familiarizado com o tema, a serrapilheira é composta, né, pelas folhas que caem das árvores da floresta, por esse acúmulo de matéria orgânica que fica ali no solo da floresta, e a gente tem um senso comum, né, de que a folha seca ali no chão é apenas sujeira, né, apenas um dejeto que precisa ser varrido e jogado fora, né? Mas não, a serrapilheira é muito importante, tem diversas funções dentro do ecossistema, né? Ela protege o solo do ressecamento via raios solares, né? Via radiação solar. Ela também ajuda a proteger o solo da lixiviação e até também para efeito de recreação, né? O pessoal também usa a serrapilheira também para decoração de ambientes. Então, ela tem diversas funções onde ela pode ser aplicada e ela é o principal meio, né, pelo qual as árvores elas transferem nutrientes para o solo em ecossistemas florestais. Então, a serrapilheira, quando ela é decomposta, né, através dos agentes decompositores, que podem ser bióticos ou abióticos, os abióticos que a gente vai destacar aí o sol, né, que volatiliza e resseca as folhas, liberando água e compostos voláteis. Também a chuva, né, que quebra a folha mecanicamente, com o peso dos pingos e também lixivia nutrientes das folhas, né? E esses fatores abióticos também exercem o controle sobre os fatores bióticos, né? Ou seja, os organismos decompositores, né? Que são ali os insetos, fungos, que vão degradar essa matéria orgânica e liberar os nutrientes para o solo. Então, para que a serrapilheira possa desenvolver essa função, né, de transferência de nutrientes da árvore para o solo, ela precisa ser decomposta, e por isso o processo de decomposição da serrapilheira é um processo chave para a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas florestais. Mas aí o que determina, então, a velocidade ou a prioridade com a qual as folhas ali, os dejetos ali vão ser decompostos, né? Os detritos vão ser ali decompostos pela comunidade biótica, né? Pela comunidade detritívora de organismos decompositores. Principalmente a qualidade da serrapilheira. E que vai determinar se um composto, se uma folha, né, é lábil ou não, né, se o detrito é lábil ou não. E o principal indicador de qualidade da serrapilheira, principalmente para ambientes secos, como o caso da Caatinga, é a razão carbono-nitrogênio, ou seja, essa razão ela dá um índice de balanço entre compostos recalcitrantes e compostos lábeis na folha, e por isso ela é muito importante e é tida como um bom indicador da qualidade da serrapilheira. Então, quando você tem uma serrapilheira de boa qualidade, ela pode, inclusive, gerar efeitos sobre uma serrapilheira, um outro grupo de detritos que seja de baixa qualidade, né? Que seja mais recalcitrante. E quando essas folhas se misturam ali no solo da floresta, pode surgir dessa mistura efeitos não aditivos, ou seja, a serrapilheira pode vir a se decompor mais rápido ou mais lenta, de acordo com os traços funcionais
daquela serrapilheira, né, que as folhas que compõem aquela serrapilheira possuem. E aí estou destacando aí três características funcionais que foram importantes durante o desenvolvimento do nosso projeto, né? Que a área foliar, porque a área foliar ela vai afetar o processo da composição através da própria área de contato, né, que a folha vai ter com o sol, com a área que é própria, que vai ser própria para a colonização de fungos, bactérias, para o ataque de organismos como formigas que cortam, que quebram a matéria orgânica, né? E também a área foliar também é importante porque folhas grandes, elas sombreiam folhas menores ou folhas que estejam abaixo dela, protegendo-as, né? Fazendo um escudo ali contra a fotodegradação. E também a razão carbono nitrogênio, que a gente já havia falado, né? Devido a ela indicar a qualidade da serrapilheira, né? Se um composto vai ser lábil, vai ser palatável para um organismo detritívoro ou não. E o que é que a comunidade vegetal tem a ver com isso? Né? Tem tudo a ver com isso porque é a comunidade ali de árvores que compõem a floresta que vai determinar a qualidade das serrapilheiras, as características funcionais das folhas que vão estar ali. Afinal de contas, são as árvores que produzem essas folhas, né? Então, tanto a riqueza quanto a riqueza de espécies, a biodiversidade de espécies da comunidade vegetal, quanto os traços funcionais das folhas vão ser muito importantes para determinar com que velocidade essa serrapilheira vai se decompor no solo. E pensando em todo esse contexto, na minha tese do doutorado, eu organizei ela em 3 capítulos, e no segundo capítulo a gente focou justamente nisso, na influência das árvores vizinhas, né, ou seja, da comunidade vegetal em volta da serrapilheira, sobre o processo de decomposição durante a restauração na Caatinga, que no caso o nosso experimento foi feito ali no Brasil Dry, né, no experimento que a Giz acabou de mostrar para vocês, de restauração da floresta da Caatinga. Então, como é que a gente desenvolveu esse estudo lá? Nós fizemos sacos de serrapilheira, litter bags, né, que são basicamente saquinhos com uma malha, feitos de uma malha, onde vai ter uma abertura dentro dessa malha de 2 milímetros, e a gente coloca os detritos lá dentro para que eles sejam expostos em campo e decompostos, né? E tudo que sai desse saquinho, né, toda a massa, a biomassa de folhas que sai desse saquinho é considerado decomposto, né? Então, a gente expôs esses saquinhos lá com três tipos de detritos, né? A folha de Amburana cearense, que é uma espécie abundante na Caatinga, e ela tem folhas bem lábeis, ou seja, tem folhas bem leves, né? Também a gente usou o cobreto leproso, que já é uma folha um pouco mais rígida, né? Ela tem um pouco mais de rigidez, é um pouco mais coriácea e é menos lábil do que a Amburana cearense. E também a gente usou um detrito, que foi o palito de picolé, para ter um outro nível, né, de dureza de detrito, um outro nível de dificuldade, digamos assim, para a comunidade decompositora, porque o palito ele é feito basicamente de madeira, né, lignina, vai ter alta concentração de lignina, e isso torna muito recalcitrante. E se tratando da Caatinga, a gente fez o experimento na estação chuvosa, na estação seca, porque existe um contexto climático aí que vai influenciar na decomposição, e durante a estação seca a gente vai ter bastante incidência solar, e a fotodegradação acaba sendo bastante importante nesse período. Bem, após o tempo de
de campo, a gente traz de volta os saquinhos para o laboratório, né? Pesa a massa remanescente que tá lá dentro dos saquinhos, e aí a gente tem a medida de decomposição, né? Que no nosso trabalho a gente apresentou como massa decomposta em porcentagem, né? A porcentagem de massa que foi decomposta durante esse período no campo. E tendo montado esse experimento, nós também montamos um experimento com coletores, né, para medir o aporte de serrapilheira lá no Brasil Dry. E nós espalhamos coletores cada um com cerca de meio metro quadrado de área de coleta, né? E nós colocamos 2 por parcela, formando aí, chegando aí a mais ou menos 1 metro um metro quadrado de coleta em cada bloco, em cada parcela, na verdade. E deixamos lá durante a estação, do final da estação chuvosa para o começo da estação seca, que é o período de senescência das folhas, né? Quando boa parte das espécies e das árvores ali na caatinga vão dispensar suas folhas devido à chegada da seca. E tendo montado esses 2 experimentos, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche. Apareceu o edital do PRINT, né? Para a biodiversidade, e a gente se inscreveu para esse edital. E no momento que a gente foi escrever, pensamos em fazer essa interação junto com outro projeto ligado ao TriDivNet, lá no Canadá, na província do Quebec, né, numa cidade bem próxima a Montreal. Então, entramos em contato com o professor Alan Paqueta, ele foi super receptivo à ideia e apoiou, né, a nossa ida para lá. E fomos para lá, fui juntamente, só contextualizando um pouco, eu fui juntamente com minha esposa e minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e nesse período também, minha esposa acabou aproveitando também, ela também estava fazendo doutorado aqui na UFRN, na mesma época, a gente passou um doutorado no mesmo ano, e ela também arrumou um contato, também arranjou um contato com um professor de lá, e também foi fazer um estágio doutoral lá, junto com esse professor, também na UQAM. Então, acabou sendo um doutorado de sanduíche aí, 2 em 1, né? Então, a gente recebeu a bolsa do PRINT, e isso nos ajudou muito lá. Eu pedi licença aqui da UFRN, e nós conseguimos passar um ano lá. E qual era o plano quando a gente chegou lá no Canadá, né? Meus planos em relação à pesquisa lá era levar para lá, né, amostras de solo de folhas aqui do Brasil Dry, onde a gente poderia analisar juntos lá as folhas e o solo para ver a questão de nutrientes e características funcionais das folhas. E também receber os dados do Brasil para fazer as análises estatísticas em conjunto lá, junto com a equipe do laboratório do PacLab. E também, claro, ajudar o PacLab lá em trabalhos tanto de campo como laboratoriais, aprender novas técnicas laboratoriais de coleta. E voltar para o Brasil já com os dados e análises prontos para a defesa. Mas, como diria o Joseph Klimper, né, a vida é uma caixinha de surpresas. E a gente chegou lá em fevereiro, no Canadá, e em março chegou a Covid. Né? Estourou a pandemia de Covid, a gente achava que seria por pouco tempo, no máximo uns 15 dias. Então, a universidade fechou, e a gente ficou esperando passar esse tempo para poder retornar, mas aí o lockdown foi decretado, né? Foram 3 meses de lockdown, né? E os trabalhos em laboratórios ficaram inviáveis, o comércio estava em restrição, então não dava para comprar nada para fazer alguma coisa. As minhas filhas ficaram sem garderie, né? Sem creche lá, não tinha como elas irem. E aí a gente se viu numa situação pensando, nossa, e agora o que fazer, né? E a resposta foi
se adaptar, né? A gente teve que se adaptar. Então, mesmo seguindo, né, tentando seguir todas as normas, né, as conformidades de medidas de prevenção contra a Covid, né, que o pessoal lá até publicou um estudo dizendo que os alunos universitários eram as casas onde tinham alunos universitários, dentro desses lares, toda a família acabava cumprindo, né, com mais afinco as normas contra a Covid. Então, a universidade realmente lá levou a sério isso e fechou bastante lá o acesso às áreas fechadas. Mas como depois de 3 meses, depois de quase 3 meses, chegou o verão e os trabalhos em campo foram liberados, a gente resolveu realizar experimento de campo e fazer um projeto de pesquisa onde a gente pudesse trabalhar em campo e menos em laboratório, né? Esperar um pouco mais, fazer o campo durante o verão e esperar um pouco mais até que houvesse uma maior abertura para a gente poder trabalhar em laboratório. E foi isso que a gente fez. Então, a gente, tendo essa oportunidade de estar lá, né, e ter o idente lá, a gente resolveu fazer um trabalho de comparação entre o processo de decomposição de serrapilheira lá no Canadá, numa floresta temperada, e aqui no Brasil, na Caatinga, né? Então, foi isso que a gente fez. Fomos para campo, ajudamos o Pacto Lab lá nos trabalhos de campo, nos trabalhos de laboratório. Nos trabalhos de laboratório, no caso, eu fiz só, né? Tive que fazer só. E fomos seguindo o plano, né? Então, o que a gente pensou? Eu usei esse artigo como inspiração, né, para fazer, bolar um projeto onde a gente pudesse comparar, né, como a biodiversidade lá na floresta temperada, lá no idêntico, influencia a decomposição de serrapilheira e comparar com os dados que a gente já estava produzindo aqui no Brasil. Então, a gente fez esse projeto, mandou para o professor Alan Paquete, ele comprou a ideia e nós começamos a desenvolver o projeto. Então, nós tínhamos uma floresta temperada lá, uma floresta tropical sazonalmente seca aqui no Brasil, que é a Caatinga. Nas duas florestas são compostas por bastante espécies decíduas, né? E isso ocasiona um aporte de serrapilheira grande em uma janela curta de tempo. Porém, tem diferenças, né? Enquanto lá na floresta temperada, a senescência é provocada pela chegada do inverno, aqui no Brasil é provocada pela seca, né? Pela chegada da seca. E enquanto lá na floresta temperada, com a chegada da neve, a decomposição é pausada, aqui na Caatinga não. Assim que cai a folha, né, no período de senescência, já começa o processo de decomposição com forte influência da fotodegradação. Então, a gente resolveu comparar se realmente os controles que a comunidade vegetal impõe, né, sobre a decomposição da serrapilheira, elas são diferentes ou não entre as duas florestas. E aí nós replicamos o experimento que nós tínhamos aqui no Brasil, lá no Canadá, colocando saquinhos de serrapilheira, né, litter bags, dentro de cada plot, lá, usando também uma espécie de folha mais coreácea, uma espécie de folha mais lábil, e o palito de picolé, como um detrito mais duro. E também nós colocamos também colocamos lá em cada uma das parcelas coletores de serrapilheira. Então, cada coletor também com área de coleta ali de 0,5 metro quadrado. E seguimos a mesma metodologia
do que a gente estava fazendo aqui no Brasil. Após o tempo lá de campo, nós levamos o material para o laboratório e fizemos a triagem, né? E medimos quanto de massa foi perdida nos literbags e também quanto de biomassa foi capturada ali dentro das armadilhas de folhas, né? Dos cestinhos que nós colocamos lá para coletar as folhas que caíram durante o outono. Então, lá nós conseguimos triar as folhas por gênero, né? Por espécie ficava muito complicado, porque principalmente as píceas, né? Do gênero Pícea, elas são muito iguais, são folhas apiculadas, né? Agulhinhas, e são muito difíceis de identificar, então nós fomos até a identificação até o gênero de cada folha que caiu nos cestos. E aqui tem um pouco dos resultados, né, de comparação entre as duas florestas. Nós vimos que a riqueza de espécies, né, tanto no Canadá quanto aqui no Brasil, ela não influenciou a taxa de decomposição dos detritos dentro de cada parcela, nem das folhas, nem do palito, né? E gostaria de destacar aqui que durante a decomposição aqui na Caatinga, né, nós temos aí duas estações, né? Temos os resultados da estação seca e da estação chuvosa. E também dá para ver aí que nos dois ambientes o palito de picolé decompõe bem pouco, né? Mas as folhas decompõem cerca de 50% aí da sua biomassa. Então, mesmo num período de pouco tempo, né, de 120 dias, 130 dias, existe uma forte decomposição de biomassa, né, nos dois ambientes. E nós também testamos o efeito da diversidade funcional nas duas florestas, né? Usamos esses traits para medir esses traços funcionais para medir a diversidade funcional nas duas florestas. E também não houve efeito da diversidade funcional nem aqui na Caatinga e nem lá nem lá no Canadá, né? Então nós vamos vendo que existe um padrão, né? Vai existir um padrão entre as duas florestas. E em relação à queda de folhas, também nem a riqueza na diversidade funcional das comunidades plantadas lá no idente influenciaram na queda de folhas, né? Então, nós tivemos, na verdade, uma queda de folhas bem homogênea, né, de todos os gêneros de plantas lá no idente. E aqui no Brasil, a grande parte da biomassa que foi coletada nos coletores, na verdade, não foram folhas de árvores, mas sim de herbáceas, né? Como vocês viram lá no vídeo de Agis, as herbáceas crescem muito durante a estação chuvosa, né? E elas ficam assim brigando em altura com as árvores lá que ainda são jovens, né? Ainda não ganharam tanta altura. Então, devido a isso, grande parte do aporte de serrapilheira na Caatinga, né, ali no Brasil Dry, ainda vem das herbáceas, né? E não houve influência da diversidade de árvores sobre o aporte de serrapilheira lá aqui no Brasil Dry também. E o que houve, o que de efeito a gente achou? A gente achou lá no Canadá que folhas de gêneros que produzem folhas mais coriáceas, né, folhas mais duras, nas parcelas onde caíram mais dessas folhas, houve menor decomposição. Enquanto em parcelas onde houve maior queda de folhas mais lábeis, houve maior decomposição.
Então, o que a gente vê lá no Canadá, né, lá no IDENT, que a gente conseguiu identificar é que a qualidade da serrapilheira que chega no solo vai influenciar o processo de decomposição. E aqui no Brasil, no Brasil Dry, a gente também viu isso para a questão das herbáceas, porque as herbáceas, elas crescem, elas têm um ciclo de vida mais curto, investem pouco em compostos estruturais e tem tecidos mais lábeis, né? Então, nas parcelas onde houve maior cobertura de herbáceas, também houve maior decomposição das folhas de Amburana cearense e do combreiro leproso, que é o cumaru e o mofundo. Então, a gente viu até o momento que, apesar de contextos climáticos distintos, né, entre os dois países, entre as duas florestas plantadas, o que influencia, né, o padrão que a gente vê que a riqueza, a diversidade das comunidades, elas não influenciaram a decomposição da serrapilheira, mas a qualidade da serrapilheira que elas produzem, né, dependendo da qualidade de serrapilheira que cada produz, em cada comunidade, nós vamos ter uma maior ou menor taxa de decomposição. E quais são os próximos passos agora? Né? Os próximos passos é fazer as análises mais complexas, né, em relação aos dois ambientes, para introduzir outras variáveis que estão sendo medidas, tanto lá no Canadá quanto aqui no Brasil, e fazer análise de rotas para a gente poder comparar quais são os fatores que estão influenciando a decomposição de serrapilheira nos dois ambientes. E aí a escrita e submissão do artigo de comparação, né, entre a floresta temperada e a caatinga, e também existe a pretensão de fazer outro artigo com o pessoal lá do PacLab, onde a gente vai comparar a decomposição em 2 estágios da floresta do IDENT, né? No estágio inicial, quando foi feito um levantamento, né, um experimento de decomposição lá no IDENT, e 10 anos depois, que foi o experimento que a gente fez lá agora em 2020, né? Então, os ganhos, né, pessoais, para mim, foi o aperfeiçoamento científico, né, foi a experiência de estar lá fora, de conhecer outra universidade, outra forma de produzir ciência. Crescimento pessoal, porque tive que me reinventar, né, devido aos intempéries que a pandemia trouxe, né? A experiência intercultural, que é muito rica, o aprendizado de idiomas, né? Eu pude aperfeiçoar o inglês, pude aprender um pouco do francês lá. E para a instituição, o aumento, né, da rede de interação com instituições internacionais. Por exemplo, eu fui o primeiro aluno brasileiro a trabalhar junto com o PacLab lá, né? A Universidade do Quebec em Montreal já receberam outros brasileiros, tem inclusive um professor que orientou minha esposa é brasileiro, né? Mas no PacLab, especificamente, eu fui o primeiro aluno brasileiro a ter essa experiência lá com eles. Então, o aumento de publicações internacionais, né, com parceria internacional, divulgação da UFRN em países estrangeiros, né? Tive muitos colegas lá que ficaram interessados em vir fazer estágios aqui também. E aperfeiçoamento, no meu caso, aperfeiçoamento dos servidores da UFRN, já que eu sou servidor, né, e posso usar os conhecimentos que tive lá para desempenhar melhor minha função aqui na UFRN. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, né, a CAPES, o Laboratório de Ecologia da Restauração, a pessoa do professor Gislene, toda a equipe, né, o UFRN, o Departamento de Ecologia, que também foi assim, essencial na luta para eu conseguir a licença para fazer o sanduíche. Mais uma vez, ao CAN, ao Alan Paquete e a todo o pessoal do laboratório lá do PacLab. E gostaria de terminar eu sempre termino minhas apresentações com essa frase, né? De uma música da Palavra Cantada,
quem tem filho deve conhecer esse grupo, né? Que as folhas caem, né? Mas tem um motivo. Renascer é sempre bom, né? E apesar dos pesares, apesar dos golpes da vida, né? Às vezes a gente cair, a gente sempre é possível renascer, sempre é possível tomar proveito dessas situações, né? Ver oportunidades onde outros só enxergam problemas. E é isso, agradeço a atenção de vocês. Estou aberto aí às perguntas. Ok, muito obrigado, Raul, muito obrigado, professora Gislene. Vamos abrir, vamos conversar, né? Vamos tirar as dúvidas, né? Mas algo que me chamou a atenção e que eu acho que é importante, né? Não apenas na área da ecologia, mas em outras áreas, é que vocês estão preocupados com a degeneração, com a degradação e com a recuperação da caatinga, que é algo do semiárido, do Rio Grande do Norte, do Nordeste. Tem um impacto regional muito grande. Mas isso não significa dizer que não seja de interesse científico de outras regiões. Então, eu consigo ter uma abordagem, um local de estudo regional, local, mas com impacto científico global. Às vezes a gente escuta muito o argumento de que não, mas é que eu não consigo publicar porque eu estou preocupado com algo aqui local, só tem interesse científico aqui para minha região. O interesse científico é um, o impacto é outro, né? Isso é importante da forma como você aborda o problema do ponto de vista científico, né? Acho que isso ficou muito claro na apresentação e que a gente precisa aos pouquinhos ir difundindo para meio que quebrar esse discurso, né, de que não podemos estar preocupados e as pessoas não estão interessadas com as técnicas de recuperação, com o que acontece na caatinga, qual é a sua influência. Mas mais que tem que se preocupar somos nós, que aqui moramos e que aqui conhecemos, né, muito mais, né, com mais profundidade. Muito bem, vamos abrir. Quem gostaria de falar, de reclamar, né, de perguntar aí pro Raul, para a professora Gislene. Professor Fúvio! Deixa eu só fazer... São 2 comentários que eu escrevi alguma coisinha aqui, mas depois eu falo. Mas é uma coisa só para curiosidade. Giz, a área de vocês lá, vocês predeterminaram aquela área semelhante ao Brasil, não? É verdade, eu reparei nisso. Aquela aquela área, a gente falava, é o mapa da África, da desertificação, mas ele é semelhante ao Brasil mesmo. Não, ela já era assim. Foi uma área que estava disponível, né? A gente conseguiu uma área degradada, que estava há muito tempo degradada, sem nenhum retorno natural da vegetação. Então, a gente precisava fazer realmente uma intervenção de restauração ali. Mas aquele formato a área tinha mesmo, sabe? Outra coisa, eu vi que na região lá você tinha uma área próxima de um braço de rio. É o rio? É o Açu ali? É a Lagoa do Piató. A Lagoa do Piató, agora, ela está extremamente salinizada e seca. Nesse momento, ela passou por uma seca terrível, o pessoal passava de moto e carro lá, parecia Mad Max, sabe? Um poeirão. E agora deu uma invasão de leucena lá e a lagoa está tomada de leucena. É uma lagoa salinizada há muito tempo e que eles interromperam o fluxo de água para a lagoa há um tempo, sabe? Então, ela tem esses problemas de salinização e falta de água. Agora ela está seca mesmo. Entendi. E ela, por ser uma região próxima, é uma curiosidade mesmo. Vocês acham que tem uma certa diferença no efeito do reflorestamento, se você está numa área mais distante ou mais próxima do recurso hídrico, você sabe dizer? Eu acho que nesse caso, a lagoa, por ser muito salinizada, a minha impressão é que mais perto da lagoa é pior. É pior, né? Entendi. Mas a gente está procurando esses gradientes, não encontrou nada significativo ainda.
Porque ela começou, essa área era salinizada, a gente fez algumas medidas e ela era, mas com o desenvolvimento da vegetação, agora ela está num padrão que não é mais salinizado, não, sabe? Então, a gente procurou esse gradiente, claro, daqui para a Lagoa, mas não encontrou nos dados uma resposta assim, mas a gente acha que tem uma influência, está ainda procurando, né? Sei. E vocês chegaram, não sei, uma dúvida, vocês fizeram coleta no período seco e chuvoso, né? Vocês fizeram a amostragem, né? Tem algum processo, vocês observaram algum processo de interação já com outro organismo, assim, não insetos, mas, por exemplo, fungos, alguma coisa assim? A gente fez levar. Bom, o grupo que a gente trabalhou, além das plantas, foi insetos para todas as parcelas, mas a gente fez alguns levantamentos de fungos micorrízicos no experimento piloto que foi feito ali, então a gente tinha alguma informação, mas agora em 2023 que vai ser a primavera do experimento, digamos, porque a gente vai ter o professor Adrian coletando lagartos e anfíbios, o professor Mauro Pichorin coletando aves, junto com esse projeto PELD, né? Agora a gente juntou o pessoal coletando a parte de substâncias químicas, né, da farmácia nas folhas, e tem o pessoal da Alemanha que veio já nesse workshop, começou algumas coletas, nesse ano vai estar fazendo o levantamento das micorrizas em toda a área. O professor Bruno Gotto também está envolvido com a gente, então eles vão fazer decomposição com saquinho de chá e o levantamento das micorrizas, usando aquelas técnicas de barcode, né, que eles usam lá, para ver como é que é a estrutura de micorrizas nas diferentes comunidades de plantas. Legal. Você chegou a conversar com o Bruno? Sim, Bellini? A gente trabalha junto. O Bruno foi orientador de um dos alunos, né, que foi iniciação científica, e publicou super bem o trabalho da iniciação científica, que foi o Adler, e ele identificou os esporos de micorriza, e a gente está com o Bruno, ele vai identificar os esporos mesmo dessa coisa do barcoding. Eu estou falando Bruno Bellini. Bruno Bellini? Não, dos colêmbulas, é verdade, ia ser ótimo. É legal ele participar dessa... Claro, ia ser bacana isso. Vou falar com ele, ia ser ótimo se ele pudesse fazer um levantamento de colêmbula. Sim. E eu tenho, na verdade, é uma coisa assim, não sei se você já chegou a ver, você viu que saiu um edital, agora meu celular não quer sair, não quer abrir, saiu um edital do BNDES, eu não cheguei a ler. Tinha visto, não. Petrobras lança, BNDES Petrobras lança edital para apoiar a recuperação. Restinga, não, é manguezais e restinga. Certo. Não sei se engloba outros ambientes, mas dá uma olhada, saiu agora. Se quiser, eu mando para o grupo. Manda, por favor, eu dou uma olhada. Obrigada. Manda por WhatsApp para mim, por favor. Vou mandar agora para você. A gente ganhou um edital do Fumbio para fazer esse centro de treinamento e melhorar a infraestrutura do experimento e tudo. E a gente está no próximo semestre, ele termina, né? E a gente vai procurar outros financiamentos, tá atrás, mas é sempre pedir dinheiro é ótimo, ganhar é ótimo, né? Executar tudo e resolver as coisas do dinheiro também é uma loucura, né? Então parece que você tem que respirar um pouco para depois pedir o próximo, né? Porque é difícil, mas a gente está com o edital do Fumbio para resolver essa questão do centro de treinamento em restauração, porque eu acredito que esse centro de treinamento vai ser uma coisa muito importante, sabe, para a restauração da caatinga em mais larga escala e também para a gente conseguir vincular a pesquisa de ponta que a gente está fazendo, né, de associações de espécies, como isso pode melhorar, digamos, a produção de substâncias químicas das folhas, a produção de mel, e juntar com cooperativas. Então, você liga exatamente a ciência de ponta à melhoria de vida das pessoas as pessoas restauram e tem um retorno econômico a partir da pesquisa de ponta que a gente está fazendo, de quanto que você tem de química nas folhas, dependendo da associação de plantas, quanto que você vai ter de produção de flores, produção de mel. Então, assim, esse vínculo que a gente quer fazer da ligação da pesquisa de ponta com a extensão, né, e produção de cooperativas, é uma coisa... A Priscila está entrando nessa história também. Teve uma coisa na França que a gente pediu agora, a Priscila
e mais o Rafael lá da Paraíba, se der certo, a gente vai conseguir montar as estruturas dessas cooperativas. Legal. Porque a ideia é a gente restaurar e produzir uma restauração que traz tecnologias de produção e retorno econômico que são ecologicamente corretas. Então, Exato. a gente vai criar vários modelos dentro desse centro de treinamento, que as pessoas vão e treinam. Como é que produz mel de abelha jandaíra, como é que produz sabonete vindo de folha da restauração, fogo solar, fogão solar, aquacultura, coisas que você não destrói a floresta, mas que você tem retorno econômico, e ao mesmo tempo que você reconstrói a floresta, a pessoa de lá vive, né, e tem um retorno econômico. Essa é a visão, é isso que a gente está querendo chegar agora. Mas está certo. Eu estava conversando até com a Adriana, antes até da eleição, uma ideia da gente propor para a pós-graduação de ecologia, como a gente tem todas as pós, pelo menos a sistemática evolução, a psico, ela tem um evento, né, todo ano, que é coordenado basicamente pelas coordenações e pelos alunos. Uma coisa que eu estava conversando com a Adriana, não sei se a Adriana lembra, da gente criar um evento dentro da ecologia de integração de áreas. Então, você está falando exatamente disso que eu estou querendo construir. Um evento onde a gente possa, dentro lá do Centro de Biociências, a gente fazer a intercomunicação entre docentes de outras áreas, que eles buscam a gente para propor estratégias e ferramentas, e a gente tem dificuldade, na verdade, a gente e o aluno também, de ir atrás e alternativa, como você está falando. Eu acho que você está apresentando exatamente uma necessidade que a gente tem. Quer ver um exemplo? Que aí eu já vou te dar a dica. Procura a Carol agora minha esposa, né? Procura a Carol para te dar os caminhos que ela está construindo. A Carol, sua esposa ou outra Carol? Não, a Carol, minha esposa. Claro. Para você conversar com ela e ela te dar as orientações da startup que ela está criando. Ah, que legal. Então, é um processo que a gente da área biológica, a gente não tem a menor ideia. E, assim, o que você está propondo, Dri, hoje, são vários braços em que o próprio aluno, os alunos da pós-graduação, eles podem começar a construir exatamente esses centros e esses prodígios junto com a comunidade da região. E eu digo para você conversar com ela, porque ela está passando por todos os trâmites. Ela está tendo orientação do SEBRAE, vários órgãos que estão... Eles estão passando por várias etapas de projetos de financiamento. Né? Eles acabaram de ganhar 2 bolsas, justamente para o próprio aluno de doutorado e o pós-doc começar a criar alternativa para eles. E você... Se a gente aumenta a empregabilidade dos nossos alunos e distribui renda para as comunidades locais, em vez de derrubar na floresta, construindo mais floresta, né? Essa é a ideia. Então, a ideia que eu penso é mais ou menos isso, a gente formalizar um encontro, sei lá, anual, junto com os alunos da ecologia, justamente para isso. O IMD tem estratégias para a gente, a Farmaco tem ferramentas que a gente não usufrui, porque a gente é meio, vamos dizer assim, ignorante nesse sentido de vender o peixe, tá entendendo? E você tem isso daí. Então, eu vou falar com a Carol e vou pedir para ela entrar em contato com você. Tá? A gente já tem, eu não mostrei para vocês, mas com o pessoal da farmacologia, a gente já tem um laço muito forte. Legal. A professora Raquel veio me procurar e ela entrou nesse PELD com a gente, o projeto de longa duração. E eles já fizeram um levantamento de produtos químicos de todas as 16 espécies do experimento. E tem um monte de coisa que já dá para tirar, para fazer sabonete, para fazer várias coisas. E agora eles vão fazer o levantamento nas comunidades para ver que comunidade faz algumas dessas espécies produzirem melhor ou pior esses elementos aí que eles já fizeram o screening, sabe? E o pessoal da farmacologia está trabalhando muito bem com isso na UFRN. Puta, legal, muito interessante. Mas é isso. Parabéns, eu gostei muito, Raul, muito. Mas eu sou sincero, na hora que você estava falando, eu tive que sair porque eu estou sozinho com 2 crianças de férias. Sei como é. Ele tem 2 crianças também. Ainda estou com um gato que acabaram de deixar aqui, tem 2 dias, e eu só fico ouvindo o gato sendo amassado lá embaixo. Tadinho.
Então, eu sou sincero, eu tive que sair umas 2, 3 vezes para mandar eles parar, senão eles vão acabar matando o gato. Mas parabéns por tudo aí. E depois vamos conversar mais. Eu falo com Carol para ela contactar você, viu, Giz? Ótimo, perfeito. Um abraço. Eu vou ficar aqui ouvindo vocês ainda. Obrigado, Fúvio. Mais alguém? A Adriana é especialista em gato. Qualquer problema com gato, procura a Adriana, viu, Fúvio? Nem tanto, mas eu sou a pessoa que gosta. Deixa eu comentar com vocês, Giz e Raul, que eu sempre achei esse projeto bastante inspirador. E ele é inspirador não só por causa dos resultados científicos dele, mas pela mudança extraordinária que ele promove na paisagem e pelas oportunidades que ele cria aqui e no futuro, né? É um projeto, como você disse, a longa duração dele é estudo uma vida, né, Giz? E isso é extraordinário nesse projeto. Ah, o gatinho. Pobrezinho, já está amassado, dá para ver que ele está amassado. Eu me lembro quando você começou em mutirão a montar esse projeto lá na Flona. Quantos alunos tem hoje trabalhando lá? Você tem ideia? Muitos. Agora, no laboratório, a gente tem uma rede, né? Eu acho que eu tenho uns 50 alunos de iniciação científica que estão fazendo, né? Estão trabalhando, muitos voluntários, com bolsa, claro que são sempre poucos, né? Mas muitos alunos, né, que estão na graduação, eles se envolvem no projeto e aprendem muito e acabam escalando. Por exemplo, nesse workshop que teve com os alemães, e tinham chineses, gente de vários países, eles foram ouvir as coisas em inglês. Então, eles têm essa experiência em todos os níveis, né? Desde o pegar a mão na massa, lá, tá cavando, tá plantando, até tá no workshop lá com gente falando inglês, falando da ciência. Então, assim, tem bastante aluno da graduação que fica envolvido mesmo e passa, né? A gente é aberto para quem quiser passar, ter experiência, chegar junto, né? Trabalhar. Mas é trabalho duro, é quente, a caatinga não é para principiantes, né? Mas é bem engraçado, porque a gente acaba fazendo piada, né? Tem piadas internas do tipo assim, isso está parecendo uma monocultura de Jurema, porque o Jurema super espinhosa, você tem que entrar lá no meio, se rasga inteirinho, então qualquer coisa que é dura é difícil de fazer, é monocultura de Jurema, isso é uma piada interna, né? Então tem várias coisas que a gente, sei lá, né? Nas dificuldades a gente também encontra muitas coisas. Né? Eu não entendi. Não entendeu, Rubens? Eu não tenho ideia do que seja uma monocultura de Jurema. É assim, a Jurema é uma das espécies que é muito espinhosa, ela se desenvolve muito rápido em galha. Então, quando você tem uma parcela em que você planta só a Jurema, que seria a monocultura, né? Você cultiva só uma espécie, que é a Jurema, para você entrar lá, você se rasga inteirinho, porque ela engalha muito baixo, ela é cheia de espinho, e a gente tem que ir lá medir, tem que ir lá contar, tem que ir lá fazer coisa dentro da parcela. Então, quando pega uma monocultura de Jurema, tudo fica, bora lá, né? É casca grossa. Bota o gato. Na monocultura. Inclusive, professor, tem uma das piadas internas é que o nome do laboratório é Laboratório de Ecologia da Restauração, né? E os alunos entram lá e começam a passar de Laboratório de Ecologia da Ralação. É bem complicado. Inclusive, eu cheguei muitas vezes de campo em casa, todo arranhado de Jurema, né? E minha esposa perguntava, o que é isso? Eu dizia, foi a Jurema. Tá te arranhando. Ela pouco ciumenta, ela ficava, como assim? Quem é Jurema? Aí depois eu ficava perto. Muito bem. Então, muito obrigado, Gislene. Muito obrigado, Raul. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que foi uma agradável tarde de quarta-feira, véspera do primeiro jogo da Copa, né? Vamos ver se amanhã a gente vai estar tão feliz como estamos hoje nessa tarde aqui, né? E eu aproveitar e convidar, né, a todos para ir lá no canal do YouTube da PPG. Já foram 25 webinários do Print com diversos temas. Com certeza vai ter algum lá que possa interessar também aos alunos, aos professores de ecologia. Então, parabéns, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Muito obrigada a todos vocês. Até Obrigada, mais. tchau. Tchau, tchau.